Na segunda parte da aula pública sobre o futuro da Petrobras, Sérgio Gabrielli responde a perguntas do público da UFABC de São Bernardo do Campo. E eu gostaria que o professor Gabrielli falasse um pouco sobre o impacto da atual crise política sobre a Petrobras, como que isso vai impactar no futuro da Petrobras nos próximos anos e como que isso vai impactar na participação do Brasil na geopolítica do petróleo mundial. Em relação ao futuro da Petrobras, eu posso trabalhar somente nesse momento com o plano de negócio da Petrobras, que é público e dá um pouco o horizonte até 2019, 2020, do que a Petrobras pretende fazer. O que está explícito no plano de negócio da Petrobras é que ela vai ser uma empresa muito menor do que ela é hoje. O que está explícito é que ela vai focar a atividade no pré-sal brasileiro, no pré-sal já concedido brasileiro. Portanto, está explícito que ela não vai criar novas áreas exploratórias significativas, está explícito que ela vai vender grande parte dos ativos que ela tem nas outras áreas, portanto, será uma empresa semelhante ao que se pretendia fazer de 98, quando terminou o monopólio estatal do petróleo, até 2003. Então, essa é a visão que eu tenho do futuro da Petrobras, dado o plano de negócios hoje em vigor na empresa. O papel do Brasil na geopolítica, no entanto, é um pouco diferente disso, porque eu não sei se foi aprovado ou não o projeto de lei que está em votação hoje do Serra. Se foi aprovado o projeto do Serra, a Petrobras deixará de ser a operadora única do pré-sal brasileiro no futuro. Isso não quer dizer que não vai ter exploração do pré-sal. Vai ter exploração do pré-sal, porque a exploração do pré-sal vai ser feita por empresas internacionais. Então, os americanos devem vir para a exploração do pré-sal e nós vamos ter aí, portanto, talvez até uma aceleração da exploração do pré-sal, a custos maiores, portanto, com apropriação de receita pelo setor privado maior. Isso não quer dizer que o Brasil vai deixar de ser importante na geopolítica mundial do petróleo, porque ele vai produzir mais, como não tem refinaria, vai exportar mais, vai ser uma fonte de exportação. O grande perigo, e isso é já conhecido na literatura e na experiência dos países do mundo, é a chamada doença holandesa, né, que é um país ficar extremamente dependente da exportação do petróleo, e ao ficar extremamente dependente da exportação do petróleo, ele não desenvolve os outros setores industriais e, portanto, vai ficar dependendo da flutuação no preço do petróleo, que é cíclico. Um assunto que é muito divulgado hoje é a questão da Petrobras deixar de ser operadora do pré-sal, né? E o que isso influencia é a questão de fiscalização de produção do petróleo do pré-sal. Então, o que acontece? Há um papel da ANP que garante a quantidade produzida, então os valores recebidos pelo governo, ou há alguma possibilidade de ocorrer uma discrepância entre a produção efetiva do petróleo no pré-sal e o que é realmente divulgado pela empresa que vai explorar, tendo a Petrobras não como operadora. Vamos explicar um pouco qual é o papel do operador na indústria do petróleo, né? Porque nós estamos falando numa indústria que está trabalhando, no caso de águas profundas, com equipamentos gigantescos, sob pressões gigantescas, com produtos corrosivos, é um ambiente extremamente inóspito, com desafios que exigem respostas imediatas, numa perspectiva de longo prazo, porque não há nada que seja de curto prazo, a 300 quilômetros de distância, com 2 mil metros de lâmina d'água para trabalhar. Então, nós estamos trabalhando numa situação limite, onde você, em geral, dado o tamanho do capital, você tem consórcios. Não é uma empresa só que faz essa atividade. Então, no consórcio, até no casamento, você tem que negociar, conversar, etc. Então, o operador é a forma que a indústria resolveu dizer o seguinte: ó, quem manda sou eu. O operador é quem manda. Ele assume a responsabilidade e quem manda. Então, quando você aceita o operador, você está aceitando que aquela empresa vai tomar as decisões. Ser operador único significa que você vai ter, para todas as áreas do pré-sal brasileiro, um operador só, que é a Petrobras. Vai ter vários sócios, mas é um operador só. Então, quem toma as decisões são a Petrobras, é a Petrobras. Com isso, você tem escala. Ao ter escala, você viabiliza a indústria nascente. Você viabiliza, por exemplo, se eu vou ter que contratar
29 sondas para perfurar, eu posso fazer com que a indústria brasileira de naval crie estaleiro para construir 29 sondas. Porque se eu vou contratar uma sonda só, você não vai construir uma indústria naval aqui para fazer uma sonda. Portanto, eu acho que o efeito do operador único é muito mais sobre a cadeia produtiva do que sobre a fiscalização da produção. Por quê? Porque a fiscalização da produção é feita pela ANP, não é pela Petrobras. A fiscalização da produção é feita pela ANP e, no caso de partilha de produção, ela é principalmente feita pela PPSA, que é uma empresa 100% estatal, que foi constituída só para isso. Não acho que, tanto que a tendência seja aumentar a má informação sobre a produção no caso da operação única. Há, no entanto, um efeito nocivo, extremamente nocivo, sobre o conteúdo nacional. Por isso, eu acho que eu sou contra, por exemplo, tirar a Petrobras, fortemente por causa do impacto dantesco que vai existir sobre a indústria brasileira de fornecedores. Achei muito elucidativa, porque mostrou muito mais do que a gente vê pelas mídias e só, uma visão muito mais ampla e muito mais especialista acerca do petróleo e acerca da Petrobras em si. Foi uma aula bastante abrangente, foi bem pluralista, não abrangeram a questão apenas da questão Petrobras, mas a questão universal da Petrobras em questão do mundo e tudo mais, na questão das perspectivas de próprias empresas vindas do exterior para explorar a Petrobras e a perspectiva econômica que foi abordada aqui no Brasil e os rumos que ela vai tomar. Acho uma aula bem produtiva e bem abrangente de uma maneira bem unitarista da Petrobras.